Registra aí. O tema de hoje é União Estável, Efeitos Pessoais e Patrimoniais. No primeiro vídeo, nós trouxemos o conceito de união estável, a sua diferença para o casamento e para o namoro e as principais leis aplicáveis ao Instituto. Então, a união estável é aquela situação de fato em que duas pessoas estabelecem uma convivência pública e duradoura com o objetivo de constituir família. Não precisam ter filhos para assim ser constituída a união estável e tampouco morar debaixo do mesmo teto. O casamento, ele é um ato solene e formal que se estabelece entre duas pessoas e que vai inclusive mudar o estado civil delas, que vão deixar de ser solteiras e vão passar a ser casadas. E o namoro é uma convivência temporária que não tem o objetivo de constituir família, não tem efeitos patrimoniais, não tem efeitos jurídicos. E a união estável pode configurar efeitos sucessórios e patrimoniais, né? Quando a gente vai analisar os efeitos pessoais, embora não haja uma alteração do estado civil das pessoas envolvidas, há sim deveres que a lei estabelece. O Código Civil trata desse tema a partir do artigo 1723 e ele descreve, por exemplo, os deveres de lealdade, de assistência, guarda e sustento dos filhos. E quando a gente pensa em lealdade, a gente vai lembrar que para o casamento a lei exige a fidelidade. O senso comum acaba entendendo que a lealdade pressupõe a fidelidade. E o outro ponto que se destaca, como a gente falou no início, é que não é necessário que o casal de companheiros resida debaixo do mesmo teto para que a configuração da união estável se estabeleça. Patrimonialmente falando, o que é principal para se analisar é qual é o regime de bens dessa união. Regra geral é o da comunhão parcial de bens, mas é possível que os companheiros estabeleçam em contrato um regime específico, por exemplo, a separação convencional ou até mesmo a comunhão universal de bens. Pode-se, inclusive, estabelecer um regime misto no tocante aos bens e ao patrimônio daqueles companheiros. É importante notar que em 2022, pela Lei 14.382, que estabeleceu o SERP, Sistema Eletrônico de Registros Públicos, a Lei Federal 6.015 sofreu uma série de alterações. Dentre elas, a possibilidade de se registrar no cartório de registro civil das pessoas naturais o contrato de convivência, a escritura pública declaratória de união estável feita em cartório. É lógico que se houve um processo judicial de configuração ou dissolução dessa união estável, tal sentença também está apta a ser levada a registro. O que a lei deixou claro é que não é possível registrar uma união estável entre pessoas casadas, ainda que elas estejam separadas de fato. E a lei também permitiu a alteração do regime de bens a qualquer tempo pelos companheiros. Isto ela só deixou claro que os efeitos dessa alteração não vão retroagir, então são efeitos ex nunc para proteger os terceiros que transacionaram economicamente com um desses conviventes ou até mesmo com os dois companheiros, né? E é possível também que essa união estável seja convertida em casamento e que isso também seja levado a registro. Quando for fazer o registro da união estável, deve ser no registro civil das pessoas naturais do último domicílio do casal. E quando for pretendida a conversão
da união estável em casamento. O requerimento pode ser feito perante qualquer ofício de registro civil das pessoas naturais, que vai encaminhar para aquele onde foi registrado no livro E. Inclusive, essa conversão pode ser feita por meio de procurador. Basta que ele apresente um mandato de ordem pública, né? Tem que ser um mandato lavrado em cartório de notas, e que este mandato tenha o prazo máximo de 30 dias. Dois outros pontos importantes a destacar é que, se porventura um dos companheiros ou ambos tenham mais de 70 anos, é possível que o regime de bens escolhido não seja o da separação obrigatória. Esse é o entendimento, especialmente se essa união estável iniciou-se antes dessa data, né, dos companheiros. Assim como é possível finalizar a conversão de uma união estável em casamento, ainda que um dos companheiros tenha falecido durante esse processo. Basta que esse processo de habilitação esteja em termos, ou seja, não haja dúvida sobre elementos essenciais e da manifestação de vontade desse casal quanto à devida conversão. Então, vai se analisar, por exemplo, se houve manifestações positivas durante o processo de habilitação. E um outro ponto que eu gostaria também de deixar aqui bem destacado é que é possível a adoção do sobrenome de um dos dois, né, de um dos companheiros pelo outro, isso de forma extrajudicial, que antes havia a necessidade e obrigatoriedade de se fazer apenas pela via judicial. Nesse ponto, eu vou ler uma observação que o Flávio Tartucci traz no seu Manual de Direito Civil, a 15ª edição, na página 1553, que ele destaca assim: a Lei do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, que é a Lei 14.382 de 22 SERP, alterou vários comandos relativos à união estável, passando a ser possível a inclusão extrajudicial de sobrenomes em virtude desta união. Nos termos do novo artigo 57, parágrafo 2º da Lei de Registros Públicos, os conviventes em união estável, devidamente registrada no Registro Civil de Pessoas Naturais, poderão requerer a inclusão de sobrenome de seu companheiro a qualquer tempo, bem como alterar seus sobrenomes nas mesmas hipóteses previstas para as pessoas casadas. Então, ele finaliza assim: como se pode perceber, a inclusão do sobrenome diz respeito às uniões estáveis registradas e não se aplica às meras uniões de fato. E, por fim, é importante a gente destacar que o Código Nacional de Normas do Extrajudicial, que é o provimento 149 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, tem um capítulo específico sobre união estável a partir do artigo 537 e vai trazer a análise desse tema até o artigo 553. Então, eu vou ler quatro principais artigos. O 537, que é o primeiro, né, capítulo 9 da União Estável, seção 1 do Registro da União Estável. É facultativo o registro da união estável prevista no artigo 1723 ao 1727 do Código Civil, mantida entre o homem e a mulher ou entre duas pessoas do mesmo sexo. Então, ele já traz essa amplitude de entendimento, não é apenas pessoas de sexos diferentes que podem estabelecer união estável. Depois a gente tem o artigo 547, como destaque aqui do vídeo, que ele informa assim, ó:
é admissível o processamento do requerimento de ambos os companheiros para alteração do regime de bens no registro da união estável, diretamente perante o registro civil das pessoas naturais, desde que o requerimento tenha sido formalizado pelos companheiros pessoalmente perante o registrador ou por meio de procuração por instrumento público. Então, além de ser possível a união estável entre pessoas de sexos diferentes, é possível fazer-se a alteração do regime de bens de uma união estável perante o cartório do registro civil das pessoas naturais. O 549 informa que, no assento de conversão de união estável em casamento, deverá constar os requisitos do artigo 70 da Lei 6.015, além, se for o caso, dos seguintes dados. Aí tem 4 itens. 1. Registro anterior da união estável. 2. Regime de bens que vigorava ao tempo da união estável, na hipótese de ter havido alteração no momento da conversão em casamento. Data de início da união estável, desde que observado o que prescrito na legislação. E a seguinte advertência, no caso do regime de bens durante a união estável ser diferente daquele após a conversão. Este ato não prejudicará terceiros de boa-fé, inclusive os credores dos companheiros cujos créditos já existiam antes da alteração do regime. Então, é possível alterar o regime de bens pelo cartório, mas tem que ter uma série de documentos para poder lastrear essa alteração, inclusive na alteração de regimes constar essa expressão que foi devidamente descrita no Código de Normas Nacional. E, por fim, o artigo 553, que vai tratar do procedimento de certificação eletrônica de união estável. O procedimento de certificação eletrônica de união estável, realizado perante oficial de registro civil, autoriza a indicação das datas de início e, se for o caso, de fim da união estável no registro, e é de natureza facultativa. Então, é uma inovação trazendo o uso do ato eletrônico para certificar a união estável. Então, finalizamos aqui esse vídeo trazendo essas informações complementares a este instituto que é bastante comum na vida prática do cidadão brasileiro, seja por questões de não formalização, por questões financeiras de achar que é mais caro ou menos caro, mas que traz uma série de implicações e consequências jurídicas que estão devidamente descritas na legislação atual. Então, curte, se você curtiu, compartilhe, porque informação compartilhada é conhecimento multiplicado, e aproveite para assistir os outros vídeos do nosso canal.